Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso, um prazer como sempre, inenarrável poder estar aqui com vocês, trazendo as mais importantes dicas, as mais importantes notícias que cercam o mundo da geografia do Brasil. Hoje, para dar continuidade aos nossos estudos, às nossas investigações, nós iremos, portanto, tratar de um dos mais importantes temas da geografia do Brasil, que é a estrutura da população brasileira. Acredito eu que todos já devam ter assistido o nosso vídeo anterior, o vídeo que falava exatamente sobre os principais aspectos da população do Brasil, e para que nós possamos aprofundar de maneira ainda mais precisa esses principais aspectos, iremos, portanto, abordar uma das principais formas de análise da população do Brasil, que é exatamente a estrutura da população. Falar em estrutura é falar em especial em um método de organização que tem por objetivo exatamente organizar ou estruturar a população de um país segundo a renda, segundo a idade, como também segundo o sexo. E sem mais delongas, eu te convido para vir ao quadro para que nós possamos iniciar essas investigações. Vem comigo, vamos lá. Bem, como de costume, nós temos, portanto, aqui a nossa apresentação inicial, referente, portanto, aos meus endereços eletrônicos, onde você encontra o meu e-mail e o meu endereço do Facebook, para que você possa, portanto, entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas, caso elas existam, e eu tenho certeza que vocês terão muitas, pois a geografia é uma das disciplinas mais inquietantes que nós enfrentaremos pela frente. Pessoal, como nós já mencionamos, perceberemos, portanto, que a estrutura da população, ela pode ser, portanto, abordada de inúmeras maneiras. Nós temos vários rumos a serem seguidos. Em especial, nós vamos observar que uma das principais formas de análise é exatamente essa que vocês estão observando agora, que é a estrutura por idade. Como vocês podem observar no mapa, nós temos aqui a estrutura etária de todos os estados do Brasil. Observe que nós temos, portanto, a pirâmide, que é dividida entre homens e mulheres, sempre o lado esquerdo correspondendo, portanto, aos homens e o lado direito correspondendo, portanto, às mulheres. Observe que toda a pirâmide ela vai ser dividida em três partes. Nós teremos a base, deixa eu corrigir aqui rapidinho. Nós teremos aqui a base da pirâmide, que virá mais ou menos por aqui. Nós teremos aqui exatamente o topo da pirâmide. Sempre que nós falarmos em base, nós teremos, portanto, a população relativa ao número de jovens. Aqui nós teremos o número de adultos e aqui nós teremos o número de idosos. Observe, portanto, que aqui nós temos a distribuição etária de toda a população brasileira por estado. Esse mapa ele é muito importante. Foi um mapa que foi publicado recentemente com base no último censo demográfico realizado em 2010 e que nos é de muita importância, muito significativo para os nossos estudos. Como vocês podem observar, a região norte do Brasil é a região que está mais atrasada no que diz respeito ao processo de transição demográfica. Pedro, o que seria essa transição? Sempre que nós falarmos na palavra transição demográfica, por favor, não se esqueçam que nós estamos falando da saída de uma população predominantemente jovem para uma população idosa. O Brasil hoje é um país que, em geral, está em transição, pois mais de 50% da população brasileira já possui, portanto, idade adulta. Nós vamos observar que o número de jovens do Brasil ainda é muito elevado, é um número que se aproxima à casa dos 40%, mas que a maior parte dos brasileiros hoje são exatamente adultos. E aí nós vamos perceber que se o Brasil ele possui uma população predominantemente adulta, então significa dizer que o Brasil está em transição. Se nós olharmos para o sul do Brasil, perceberemos que o sul é a região que está mais avançada em relação a essa transição. A região sul do Brasil é a região que nos últimos anos vem sofrendo os mais significativos avanços sociais. É a região onde nós temos, para você ter uma noção, as menores taxas de natalidade e, consequentemente, teremos também as melhores expectativas de vida. E dessa maneira, essa região acaba sendo uma das mais avançadas, uma das mais aceleradas regiões em termos de transição
demográfica. Depois da região norte, como a região mais atrasada, vocês podem também observar que a segunda região mais atrasada é exatamente o Nordeste brasileiro, onde nós temos, portanto, ainda grandes dificuldades, nós temos enfrentado muitos desafios para tentar exatamente sanar todos esses problemas que giram em torno, portanto, das elevadas taxas de natalidade, fecundidade, bem como relacionadas também à própria expectativa de vida, que ainda é muito baixa em muitos estados. No vídeo anterior, eu tenho certeza que vocês devem lembrar que nós falávamos sobre as taxas de fecundidade no Brasil e nós vimos que a região com maior taxa de fecundidade são exatamente as regiões Norte e Nordeste, sendo o Norte em primeiro lugar e o Nordeste em segundo. Dessa maneira, percebe-se através desse quadro que essas duas regiões são, portanto, as duas regiões mais atrasadas nesse processo de transição demográfica, tá ok? Pessoal, a estrutura da população ela é representada por uma pirâmide que é classificada em base larga da pirâmide, corpo afunilado da pirâmide e o ápice da pirâmide. Nós vamos observar que a base larga da pirâmide corresponde, portanto, ao número de jovens, que são todos aqueles que possuem idade entre 0 e 19 anos, representando, como eu havia mencionado, aproximadamente 40% da população nacional. Já o corpo da pirâmide, ele é um corpo mais afunilado. E esse corpo afunilado da pirâmide, ele corresponde às pessoas com faixa etária que vão entre 20 e 59 anos. E como eu também já havia mencionado, eles representam, portanto, cerca de 51% da população do Brasil. Já o ápice da pirâmide corresponde às pessoas que possuem idade superior a 59 anos e, portanto, são os que nós consideramos como idosos, tendo uma representatividade de apenas 9%, mas que, de acordo com alguns dados, logo logo esses números eles serão muito significativos. Segundo as principais projeções, nós vamos observar que ao longo dos próximos 20 anos é muito provável que esse percentual de 9% ele salte para números bem significativos de 11, 15, chegando até mesmo a 18% dentro de alguns anos. É claro, não é um processo da noite para o dia, é um processo que exige paciência, mas que eu tenho certeza que nós conseguiremos atingir esse nível. Pessoal, como vocês podem observar atrás de mim, nós temos aqui uma pirâmide que corresponde exatamente à estrutura etária do Brasil na década de 80. Como você deve ter muito bem observado, essa pirâmide ela representa exatamente o momento em que o Brasil ele ainda era predominantemente jovem. Como vocês devem ter observado, nós temos uma população jovem muito numerosa, decorrente de elevadas taxas de natalidade, e nós temos um topo, um ápice que ainda é muito curto, ainda é muito estreito. E nós vamos perceber que esse ápice estreito se deve, portanto, às péssimas condições de vida que ainda podem ser muito facilmente identificadas por diversas partes do país. Perceberemos, portanto, que na década de 80 nós ainda tínhamos essa população predominantemente jovem, mas que hoje, evidentemente, ela já não mais se comporta dessa maneira. E eu te convido para ver o quadro para que você possa observar a pirâmide etária do Brasil em 2010. Vem comigo, vamos lá. Então temos, portanto, aqui a pirâmide. Sempre lembrando que nós temos, portanto, aqui o número de jovens, nós temos o número de adultos e nós temos o número de idosos. E como nós vamos observar agora, essa é a pirâmide etária brasileira em 2010. E observe, gente, que essas pirâmides elas sofreram significativas mudanças ao longo, portanto, desses 30 anos. E aí, como você já é nosso aluno, como você já assistiu o nosso vídeo anterior, você sabe que ao longo desses últimos anos, as principais mudanças elas estão diretamente associadas à redução da taxa de natalidade. A taxa de natalidade ela sofreu fortes reduções ao longo desses últimos 30 anos, graças àquelas medidas que nós comentamos no vídeo anterior, sobre, por exemplo, a disseminação dos métodos contraceptivos, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a urbanização que promove uma aceleração dos meios de comunicação, permitindo que as pessoas elas tenham cada vez mais acesso a essas informações quanto à prevenção, quanto à gravidez indesejada, bem como nós temos as questões relativas ao planejamento familiar. Bem, esses 4 pontos, planejamento familiar,
inserção da mulher no mercado de trabalho, urbanização e nós temos a disseminação dos métodos contraceptivos, foram os principais responsáveis por fazer com que o Brasil ele saísse daquela condição que nós acabamos de ver na década de 80 e passasse, portanto, para 2010, exatamente com avanços significativos, tá ok? Volta comigo, vamos lá. Então, gente, nós temos, portanto, essa realidade e eu peço de maneira muito encarecida que vocês não se esqueçam, portanto, de todos esses detalhes. Vamos lá. Aqui nós temos uma comparação dessas duas pirâmides, onde nós podemos, portanto, observar de maneira muito nítida que, sobretudo, a primeira base da pirâmide, a primeira barra, onde nós temos ali a idade de 0 a 4 anos, observe que essa idade de 0 a 4 anos, ela foi uma das principais a sofrer, portanto, transformações ao longo desses últimos tempos. Hoje, existem dados que apontam, por exemplo, para um número maior de idosos do que crianças com até 4 anos de idade. Se nós calcularmos o número de idosos, ou seja, pessoas que possuem idade superior a 59 anos no Brasil hoje, perceberemos que esse número, portanto, ele ultrapassa o número de crianças que possuem idade até de 0 a 4 anos. Dessa maneira, significa, portanto, que nós estamos conseguindo, mesmo que a passos lentos, dar avanços significativos quanto a essas questões sociais, tá ok? Por favor, não deixem de dar atenção a essa questão, porque isso é muito significativo. Pessoal, nós vamos observar que esse aqui é o perfil demográfico brasileiro de 2013 a 2030. Observe que isso aqui já é um gráfico que passou inclusive pela revisão do IBGE, e nós vamos perceber que em 2013 nós tivemos aí um aumento de 9 para 11% da população brasileira com idade de 60 anos ou mais. Aquele número de 9% que nós vimos, ele é referente aos dados de 2010. Os dados do censo de 2010, que é o censo oficial. Só que em 2013, após revisões do IBGE, nós vamos observar que a população idosa, portanto, ela aumentou de 9 para 11%. Se nós analisarmos as estimativas que são apontadas pelo IBGE, nós perceberemos que em 2030, a população idosa, que atualmente é de 11 a 12% relativa à população do Brasil, ela chegará, portanto, à surpreendente marca de quase 19%, podendo até mesmo ser algo em torno de 20 a 21%, dependendo da maneira com que ela siga ao longo desses últimos anos. Hoje, em 2013, nós vamos observar que aproximadamente 22,1 milhões de brasileiros são idosos e que, em 2030, acredita-se que o número de idosos ultrapassará a marca dos 41 milhões de brasileiros. Então, são números muito significativos que demonstram, portanto, os avanços sociais pelos quais o Brasil ele vem passado. Como eu disse, além de organizarmos por idade a população de um país, nós também podemos organizá-la por idade e por sexo. Nós vamos perceber que dividi-la por sexo é exatamente analisar o percentual de homens e mulheres no Brasil. Pessoal, sabemos nós que nascem mais homens do que mulheres no Brasil. No entanto, hoje os dados apontam para um número maior de mulheres, tanto a nível federal, quanto a nível regional, quanto a nível estadual. Nós temos mais mulheres a nível de Brasil, nós temos mais mulheres a nível de Nordeste e nós temos mais mulheres a nível de Ceará. E a explicação para isso é simples. Nós vamos observar que apesar de nós termos um número muito maior de homens que nascem, é importante dizer que o número também ele é muito alto dos que morrem. Os homens, eles são os que mais morrem por vários motivos, desde envolvimento com questões relativas à droga, à violência, a bebidas alcoólicas, acidentes de trânsito, ao não tratamento, à não preocupação quanto a determinadas doenças. Sabemos que as mulheres elas têm uma preocupação muito mais ampla do que os homens com relação à saúde e dessa maneira, portanto, elas acabam sendo muito mais preservadas e acabam tendo, portanto, uma vida cada vez mais longa. Mas é claro, não se esqueça, nascem mais homens. E é importante, inclusive, dizer
que por essa morte acelerada de homens relativa exatamente a todos esses processos que eu acabei de mencionar, nós vamos perceber que o número de mulheres ele cresce de maneira muito forte em relação à participação econômica. Nós vamos observar que o número de mulheres hoje é praticamente igual ao número de homens, fazendo dessa maneira com que nós já não tenhamos mais aquele predomínio que nós tínhamos anteriormente. É sempre bom lembrar, evidentemente, que as mulheres ainda hoje, mesmo ocupando basicamente os mesmos cargos que os homens, elas continuam ganhando algo em torno de 30% a menos. E isso nós sabemos, fruto de uma sociedade ainda machista, uma sociedade esclerosada, uma sociedade ainda impregnada de valores conservadores e que precisam, portanto, ser abolidos para que as mulheres elas tenham seu direito de fato e que elas possam desfrutar de todos esses direitos sem nenhum tipo de preocupação, da forma mais livre que elas possam imaginar. Tá ok? Volta comigo, vamos lá. Temos, portanto, essa estrutura por idade e por sexo. Bem, a estrutura etária, nas últimas décadas, ela sofreu, portanto, mudanças relativas, portanto, às quedas nas taxas de mortalidade e também nas quedas de natalidade, bem como uma elevação da expectativa de vida, provocando automaticamente um acréscimo no crescimento natural ou vegetativo. Mas é importante lembrar que também nós podemos organizar a população de um país segundo a renda. E sempre que nós analisarmos a renda, nós estaremos falando da nossa chamada população economicamente ativa e da nossa população inativa. Pessoal, falar da população economicamente ativa é falar sobre todos aqueles que possuem uma ocupação remunerada. O que significa ter uma ocupação remunerada? Ocupação remunerada é exatamente você trabalhar e, evidentemente, receber pela sua jornada de trabalho. Nós vamos observar que, além da população economicamente ativa ser exatamente formada por aqueles que possuem uma ocupação remunerada, nós temos também aqui uma classe especial de desempregados, que são os chamados desempregados ativos. Esses desempregados ativos são aqueles que estão desempregados há menos de um ano e, portanto, eles podem não só estar recebendo o seu auxílio, seu seguro-desemprego, como também eles podem estar ainda à procura de emprego. É sempre importante lembrar que a população economicamente ativa, ela é estritamente formada por aqueles que são considerados formais. Pedro, eu já ouvi falar que a população economicamente ativa é formada por formais e informais. Não, gente, isso é um erro. Os informais, eles não entram. Eles não entram por um motivo muito simples. Nós não sabemos da existência deles. Se eles são informais, eles não existem. Por um motivo óbvio, eles não têm vínculo. Se eles não têm vínculo, como é que nós vamos fazer aqui um levantamento estatístico de quem nós não sabemos ao certo se trabalha ou não? Então, a população economicamente ativa, ela é, portanto, baseada apenas naqueles que possuem vínculos empregatícios. Já a população inativa, nós perceberemos que ela será formada por esses informais, que são aqueles que muitas vezes são autônomos, trabalham com o chamado bico, mas que muitas vezes não têm uma regularidade quanto à atividade econômica que eles exercem. Tá ok, pessoal? Por favor, não deixem de dar atenção a isso, porque isso é muito importante. Nós vamos observar que hoje cerca de 50% das pessoas que compõem a chamada população economicamente ativa, elas são aquelas que hoje estão trabalhando ou à procura de trabalho, e cerca de 32% formam a nossa chamada população inativa, que são as pessoas que não trabalham e não estão à procura, ou ainda não possuem idade compatível, pessoas que já estão aposentadas, pensionistas ou até mesmo invalidadas. Cuidado para não confundir as duas coisas. População economicamente ativa, ela é formada exatamente por aqueles que possuem, portanto, uma ocupação formal, ou então são aqueles que estão desempregados há menos de um ano. Já a população inativa é formada por aqueles que não trabalham, que estão desempregados há mais de um ano, não estão à procura de emprego, ou não possuem idade compatível, ou mesmo já estão aposentadas, ou sejam, podem ser pensionistas, ou até mesmo invalidadas. Gente, a população ela está dividida segundo seus rendimentos ou sua renda.
Nesse contexto, verifica-se, portanto, um alto grau de desigualdade provocada pela concentração da renda própria de países capitalistas, que é caracterizada pela concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto a maioria vive em condições extremamente excludentes. E aí nós temos um dado muito interessante, é de que aproximadamente 60% da população economicamente ativa do Brasil, eles recebem apenas um salário mínimo. Gente, olha que absurdo, cerca de 60% da mão de obra da massa trabalhadora brasileira ganha apenas um salário mínimo. Nós temos um índice de desigualdade muito sério, muito preocupante. Só para você ter uma ideia, se nós pegarmos os 10% mais ricos do Brasil, eles concentram em suas mãos praticamente 50% de tudo que o país produz. Se nós pegarmos os 10% mais pobres do Brasil, eles não possuem sequer 1%, o que significa, portanto, dizer que nós temos uma terrível concentração de renda. Lembrando que essa realidade não é só do Brasil, mas do mundo. Estatísticas recentemente publicadas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e dentre outras agências especializadas da ONU, elas mostram, por exemplo, que em 2016, no próximo ano, 1% das pessoas mais ricas do mundo terão mais dinheiro do que os outros 99% juntos. Gente, isso é absurdamente assustador. É absurdamente assustador você imaginar que 1% vai ter mais dinheiro do que os outros 99% juntos. Então, é de fato algo que merece uma atenção nossa, que merece, portanto, uma grande reavaliação quanto à distribuição de renda, portanto, dessas pessoas. A concentração da renda agrava as desigualdades sociais. No Brasil, a parcela da população considerada rica corresponde a cerca de 18 milhões de pessoas, enquanto isso, como vive os outros 170, 180 milhões de brasileiros? É uma pergunta muito boa que merece ser feita. Pessoal, a população que ocupa os setores econômicos do Brasil, elas estão distribuídas exatamente da seguinte forma. A maior parte da população ela está localizada exatamente no setor de serviços. Observe que o setor de serviços ele corresponde a praticamente 41% da população economicamente ativa do Brasil. Observe que os outros 18,9% estão no setor do comércio. Esses dois juntos fazem parte do que nós chamamos de setor terciário. Por favor, não se esqueçam, a economia ela é baseada em 3 setores para efeito de cálculo de PIB, em especial. Nós temos o setor primário da economia, nós temos o setor secundário, nós temos o setor terciário, nós temos o setor quaternário e nós temos o setor quinário. Esses são, portanto, 5 setores que constituem a economia nacional ou a economia mundial. No entanto, para efeito de cálculo e distribuição, só são levados em consideração em especial os 3 primeiros, pois os outros 2 ainda estão em fase de consolidação e de maturação, de amadurecimento. Mas são 2 setores que não podem ser esquecidos. O setor primário é o setor da agropecuária e extrativismo. Tá ok? Agropecuária e extrativismo. O setor secundário é o setor das indústrias. O setor terciário é o setor de prestação de serviços e comércio, gente. Sempre que nós falarmos em prestação de serviços e comércio, nós estamos falando, portanto, do setor terciário. Já o setor quaternário e o setor quinário, o quaternário é o setor high-tech, o setor da alta tecnologia, e o setor quinário é o setor das ONGs, das organizações não governamentais. Então, gente, observe que, se nós juntarmos 40 com 20, nós teremos, portanto, 60% da população economicamente ativa, localizada tanto no setor de serviços quanto no setor de
comércio. E aí nós vamos observar que outros 16% ocupam a indústria brasileira, 7,6% a construção civil e outros 16,6% estão sobretudo relacionados às atividades agropecuárias. Observe, portanto, que essa é a distribuição que nós temos relacionadas à população economicamente ativa do Brasil, tá ok? Gente, foi muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham compreendido de maneira muito clara todas essas questões que nós acabamos de apresentar. Espero que vocês possam, portanto, enviar e entrar em contato comigo para sanar todas as suas dúvidas, porque eu terei um enorme prazer, portanto, em ajudá-los. Fica o meu abraço, o meu desejo de bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!